Emoções e a amamentação. Como a técnica de respiração consciente auxilia a maternidade. Esse é o sexto episódio da minha live, né, da minha série do Wellness com os amigos, onde eu convido os meus amigos para compartilhar conosco tudo o que eles fazem no dia a dia para melhorar a qualidade de vida deles. E hoje eu tenho uma convidada. Ela é mamãe da Sophie e é mamãe de primeira viagem, está utilizando as técnicas da medicina chinesa no dia a dia dela e ela vai compartilhar conosco tudo que ela faz para poder auxiliar aí na mente, nos pensamentos, relaxar um pouquinho. E nós tivemos um problema no link anterior e eu estou tentando convidar a Mai e ela tá. Vamos ver se agora dá certo para ela entrar aqui com a gente ao vivo. Às vezes no ao vivo acontece isso, né, gente? Agora vai dar certo. Todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, pessoal, nessa noite de domingo, domingão. Mai, vamos ver. Apareceu o seu convite aqui para mim, o seu pedido para participar, mas depois sumiu. Vamos ver, tenta enviar de novo, então. Vamos ver agora se dá certo. Olá, olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. No ao vivo, às vezes. Ah, agora deu certo, amiga. Vai tirar, vai deixar a mamãe. Olha, eu não vou nem falar para você que o erro foi no operador. Mentira. Tá tudo certo, Mai. Tá tudo certo. É isso, o ao vivo acontece isso mesmo, a gente fica nervoso, é a sua retomada depois de meses de licença maternidade. E contando, né? Porque a gente está num eterno loop entre volta, faz algumas postagens, fala sobre alguma coisa e daqui a pouco a demanda traz você de novo aqui para o mundo ao vivo. É, a E a vida gente é desse jeito. Que bom que deu certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada por você obrigada. Estava com saudade de aceitar. você, viu? Obrigada por você aceitar esse convite logo de primeira e compartilhar com a gente tudo que você faz aí com o Sophie, o que está dando certo, o que você já testou, o que não deu, para as mamães também que ficam aí desesperadas, né? Com certeza. É Ô, um Mai, universo. fala um pouquinho para a gente, assim, o que você... Eu sei que é muita coisa, né? Muito assunto que a gente tinha, que você tem que trazer aqui, uma vontade grande de falar, de compartilhar, mas o que mudou na sua vida no autocuidado, no olhar das emoções, depois que você se tornou mãe? Ai, meu Deus, vamos lá, viu? É uma pergunta muito abrangente. Tentarei ser o mais direta possível, mas é o seguinte: a gente primeiro começa a dar importância à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao bem-estar do bebê e da família também, assim, né? No contexto geral, assim, de uma forma sem limites, na verdade, assim. Mas ao mesmo tempo, na prática, nem sempre é o que conseguimos. Ultimamente eu tenho tentado pensar muito na questão de respeitar um pouco o tempo, sabe? Ah, ô Mai, só te cortando um pouquinho, eu vou falar aqui pro pessoal que o bate-papo está aberto, né? Então, tudo que vocês quiserem compartilhar com a gente, pode compartilhar. A Mai, ela não vê, mas eu vou comentando aqui, né? E aí já tem aqui um comentário falando que muitas mulheres têm dificuldade, né, de ter demanda de leite. Então,
depois aí, se a medicina chinesa ajuda, então depois você já deixa aí no gatilho alguma coisa que você sabe sobre medicina chinesa para Combinado. amamentação. Vamos falar sobre isso. Então Não tá bom. só relacionada à medicina chinesa, mas tem outras coisinhas também aqui, que vai ser prático. Coisas práticas que você consegue fazer em casa sem precisar sair para ir para o consultório. Beleza? Perfeito. Mas enfim, é isso. Depois que a gente vira mãe, essa mudança hormonal aí faz com que a gente mude um pouco essa questão da prioridade. E a prioridade passa a ser o filho de tal forma que se a gente não tem a mente muito clara, né, assim, no nosso, de quem nós somos, no nosso papel como mulher, que ele existia antes, né, da maternidade chegar, Uhum. a gente se perde um pouco ali no meio. E aí é necessário você estar sempre resgatando essa autoimagem, tá sempre tentando fazer coisas no dia a dia, mesmo que sejam simples. É o não passar o dia de pijama, é o tentar sair de casa e mesmo às vezes com preguiça, sem vontade, com o tempo corrido, passar uma maquiagem, colocar uma roupa. A questão do exercício físico, por exemplo, que isso é algo que que eu estou pecando ainda, mas no momento eu fico brincando, dizendo assim, a gente vive uma contenção de danos. Então, eu não tenho ajuda com SOF aqui. Tem meu marido, claro, né? E a minha mãe, que dão um super suporte, mas a gente não tem uma pessoa que fica aqui o dia todo, né? Uhum. E aí a gente. Trabalha, né? Então, assim, você, além da SOF, né, da casa e de tudo, tem o seu trabalho, você administra um consultório, né? Então, você tem ali salas que você aluga, então não é só o seu trabalho como com medicina chinesa, mas você também tem toda uma estrutura do consultório para você administrar. E são muitas demandas também, né? Ajustar tudo isso vai do jeito que dá, às vezes, né? Vai dizer que dá. É uma eterna contenção de danos. Minimiza um pouco a questão da alimentação, que querendo ou não, a amamentação, ela ajuda nesse sentido, assim, né? Consome tanto a gente. Já parou para pensar que você tá aí, normal, do nada, você começa a produzir leite. Você já pensou, o nosso corpo, ele é muito incrível, né? A gente produz alimento para outro ser humano. Então, isso consome muita energia, né? Ao mesmo tempo que a fome aumenta, né? A sede aumenta muito e beber água nesse momento, assim, é primordial, justamente por essa questão da manutenção do volume de leite, mas é isso, é contenção de danos e não se esquecer, principalmente, de estar sempre valorizando essa questão da autoimagem, porque isso pesa, tende a se perder um pouco no meio do caminho, sabe? Porque é muito assim, claro, eu vou falar que é uma pessoa que não tem filho que tá falando e a gente só estuda, né? Mas esse começo que você disse sobre tentar não ficar de pijama, tentar ir treinar, que é o que você tá tentando fazer, né? E aos pouquinhos que a gente faz, né? Que você faz, que já é de grande valia. Então, às vezes a gente tenta voltar para o mundo que era antes e não é mais assim, né, Mai? Então, Não. ter essa consciência também é importante. Você acha que você demorou um pouquinho para ter essa consciência? Como é que foi? Falou! Veja, A Sophie tá com quanto tempo, Mai? a Sophie está com 8 meses. Tá, E eu acho que essa consciência ela só começou a existir mais na minha vida a partir do 7º mês dela. super recente. Porque super recente. Porque eu comecei fazendo terapia, tá? É, que ótimo. Porque a Gente, gente. é a vida como ela é, né? Então, o pessoal que está entrando agora, podem mandar sua pergunta, fazer seu comentário. O pessoal aqui, Mai, falou que, além de tudo, tem que cuidar do maridão, né? Também, assim, um do outro, né? Na verdade, em si, o marido com a mulher. Então, tem toda a casa, todo o trabalho, tudo, a criança e mais vocês dois. Exatamente. Eu queria estar anotando aqui para poder eu não esquecer, porque olha, minha gente, se existe uma coisa que vai se embora junto com o nascimento do filho é a memória.
Deixa eu Mas tentar vamos lá, o lembrar. que você for lembrando, aos pouquinhos as coisas vêm. Ah, foi a história da terapia, né? É, Sobre a gente conseguir entender mesmo que você mudou, você está num novo momento de vida. A maternidade traz isso com você. Sendo que, um pouco de forma inconsciente, você tenta resgatar a vida, você tenta resgatar aquela pessoa que existia antes da chegada do bebê. Conseguir trazer, Paty, esse racional de que eu sei. Eu até fiz uma postagem sobre isso. Minha última postagem foi sobre uma reflexão, uma madrugada acordada, pensando sobre isso. Porque assim, eu sei que essa pessoa ela ainda existe aqui, mas ela não necessariamente precisa ser exatamente quem ela era, porque ela não é mais, é. sabe? Ela não é mais. Seu tempo não é mais o mesmo, suas prioridades não são mais a mesma. E essa transformação, ela precisa acontecer, sabe? Essa mudança no olhar. Eu sei que eu sou Maiara, mas eu não preciso mais ser a Maiara antes de ser mãe. Eu posso ser uma nova. Eu posso estar num novo momento de vida. É isso, sabe? E sobre a Paulinha comentou aqui sobre a história de não esquecer nem de si, nem do maridão, né? Paulinha, olha, isso é uma coisa que o casal ele tem que estar muito alinhado e antes de ter filho. Se o casal espera o filho nascer para poder decidir como é que vão ser as coisas, vai ser muito mais difícil, porque olha, minha filha foi planejada. A gente tá junto há 16 anos, casado há mais de 10 anos, a gente vai fazer de casamento esse ano. E a chegada do bebê já foi um turbilhão, assim, que você tem que estar sempre sentando e a gente, vamos conversar e alinhar esse ponto aqui com esse, o que é que a gente concorda, o que é que nisso eu posso melhorar, o que é que você pode ser mais participativo, tudo, sabe, assim, e olha que eu não tenho o que falar do meu marido, Porque faz às toda vezes, assim, ele também nem sabe, né? Se você não direcionar, às vezes ele não sabe também, né? São não, muitas novidades, muita coisa nova para todo mundo, né, Mai? todo mundo, e a cabeça da família, ela se torna o bebê, então, do mesmo jeito como a gente se esquece, a gente acaba se esquecendo de nutrir essa relação de casal mesmo. Por isso que o pessoal fala assim, é importante para o bebê ter a rotina do sono, né? De ter o horáriozinho de colocar para dormir e tudo. Mas essa rotina do sono, ela é importante tanto para o bebê quanto para o casal. Porque quando chegar à noite, vai ser o único momentinho que vocês vão ter ali juntos para conversar sobre o dia, para jantar. Então, aproveitar esse momento, esquecer um pouquinho de telefone, realmente estimular o diálogo, para nutrir, né, esse casamento que agora chegou uma coisa que está drenando toda a energia. Dos dois, né? Ô, Mai, e mesmo com medicina chinesa, né, que você também trabalha com medicina chinesa, você se especializou em saúde emocional, assim como eu. Então, nós duas somos enfermeiras, nós duas já trabalhamos em hospital, nós duas resolvemos seguir a nossa vida com medicina chinesa, né, nossa vida profissional com medicina chinesa. Nós duas estudamos dor, nós duas estudamos saúde emocional, nós fomos para a China juntas, então, assim, existem muitas questões de profissão que nós escolhemos da mesma forma, mas eu, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande em saber. Mesmo com todos esses conhecimentos, essa vivência toda, e a gente sabe que a medicina chinesa, a gente sempre integra a natureza, sempre integra bons pensamentos, a gente sempre tenta integrar coisas positivas no nosso dia. Como é que foi integrar todo esse conhecimento com a chegada da Sophie e esse monte de novidade que você já trouxe para gente? Você Tati, parou e falou assim: não vou conseguir, ou então vou deixar isso para lá e não vou usar nada do que eu aprendi. Como é que foi? Tati, eu não fui, não, viu? Aqui, Acho que tudo cortou aqui, Mai. Repete, por foi o favor. alarme que pegou aqui. Enfim, eu não fui aquela pessoa de casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui
levei muito a sério essa questão. Primeiro porque, psicologicamente falando, a gente precisa estar muito fortalecido para esse momento da maternidade. O puerpério, ele lhe tira do eixo completamente. Tem hora que você está chorando porque você viu um pássaro voando, tem hora que você está chorando porque deu 6 horas da noite. Não tem os porquês, né? Tanto faz você estar num momento assim muito feliz como muito caótico, então você precisa estar com um emocional muito equilibrado. Não que necessariamente você vai conseguir, porque isso é exigir demais das mães, né? Mas, veja, passeios ao ar livre, desde que Sophie tinha, sei lá, dias. Isso era uma coisa que eu tentava fazer para sair desse ambiente de casa e tentar ver outro mundo que não fosse apenas essa ideia de ficar com o bebê dentro de casa e choro e muita coisa nova. Eu tentei bastante introduzir os óleos essenciais nessa prática, mas não deu certo. Eu sempre achava o Quais cheiro você muito tentou, forte. Mai? Os que para mim era possível, que era Uhum. o de laranja doce e o de lavanda. Eles são os mais seguros para a gente tentar usar com bebê e etc. Mas eu acredito que você também tem esse conhecimento que, às vezes, tem um momento da gente que a memória olfativa, ela traz uma resposta, tem momentos que não. Então, desde a gestação, eu não consegui mais fazer a inclusão de óleos essenciais no meu dia a dia. Eu não sei se justamente foi por eu ter tentado durante a gestação, que a gente fica meio enjoada com cheiro e É. tudo, mas enfim, não deu certo. E eram óleos seguros para utilizar com a bebezinha, né? E as respirações conscientes, que esse é um dos focos da nossa temática hoje, né? Eu acho que foi a técnica que eu utilizei que mais me trouxe para o eixo quando eu precisei. Não só relacionado à amamentação em si, mas naqueles momentos em que o bebê tem aquele choro descontrolado, você não sabe o que é salto, o que é cólica, o que é disquesia, e você, enfim, se desespera. As madrugadas acordadas, né, assim, que mexem muito também com Uhum. o nosso humor, a gente fica mais estressado, mais nervoso, né, assim, mais reativo, é inevitável. Um sono de má qualidade naturalmente já traz isso, e quando ele ainda é imposto, né, por conta das demandas do bebê, isso piora mais ainda. Você tem sono e você não pode dormir. Não se preocupa não, viu, pai, que eu tô falando isso, mas isso não são coisas negativas, veja. Tô assustada. Quando você é mãe, você passa por isso, enxergando isso de uma forma diferente. Tá bom. Vou ficar tranquila aqui nesse momento, até chegar o meu momento e poder É uma compartilhar coisa isso. muito ruim, mas olha, não é tão ruim assim quando a gente tá vivendo aquela coisinha deliciosa assim nos braços. Pessoal que está assistindo aqui com a gente, se você é mãe, se você também está amamentando, comenta aqui com a gente, pra gente, se você também passa por isso, né? Com essa preocupação toda na hora da amamentação, né? Que com certeza eu acho que isso é meio que geral, né, Mai? Todo mundo fica com medo, com receio, tenta várias técnicas. Se você também utiliza alguma técnica, já comenta aqui pra gente se você tentou óleo essencial e deu certo. Mas isso que você falou do óleo essencial é muito disso. Até mesmo quando a gente não tá gestante. Ah, aqui, ó. A Má Oliveira falou que tá amamentando. Quanto tempo você tem sua bebê, Má? Comenta aqui com a gente. E fala também se você tem uma técnica de respiração, enfim, alguma técnica para tentar desopilar a mente ou então trazer para o momento presente mesmo com todas essas dificuldades. Então, do óleo essencial, às vezes mesmo quando a gente não tá gestante, né? Enjoa, às vezes você não quer. A gente que trabalha muito com as terapias, com as pessoas, com o dia inteiro atendendo, então às vezes você não quer sentir aquele cheiro mais, né? Às vezes eu preciso mudar também os olhinhos, porque eu falo, ai meu Deus, deixa eu mudar, porque às vezes eu não quero mais eu sentir o cheiro da lavanda.
Imagine amamentando com uma criança ali, tudo novo, né? Ó, o filho da Má tem 3 meses e, e ela tá falando aqui que é para você ajudar, ô Mayara, ela com as dicas. Ajuda aí. Já vamos fazer uma? Por favor. Enfim, uma das coisas que essa questão da respiração consciente me ajudou muito também. Eu compartilhei que um pouco no meu Instagram sobre isso, né? Que eu tive algumas dificuldades relacionadas à amamentação, não efetivamente com relação à minha produção de leite, mas com o ganho de peso da minha bebê. Porque pouquíssimo se fala disso, né? Nas redes sociais. No nosso ciclo de amigos, o que a gente mais vê são bebês bem gordinhos, mães jorrando leite, e você fica nessa expectativa de que o seu bebê vai ser aquilo. Sophie não era. Sophie era um tico. Uhum. Ela era pequenininha, ela era magrinha. E eu ficava o tempo todo, Deus, tem alguma coisa de errado. Eu não tenho leite. Meu leite é fraco. Meu leite não tem gordura, eu não tenho leite, essa menina não está tomando leite. Quem me salvou nisso tudo foi as consultoras de amamentação e a pediatra dela. A pediatra dela constantemente ficou me dizendo, Mayara, você tem leite. Ela é assim, é o biotipo de Sofia. Deixa de neurose. E aí, nesta neurose, eu comecei a tirar leite loucamente. Por quê? Vamos lá, Paulinha. Uma das coisas que fazem aumentar o leite, a produção de leite, é que quanto mais o seu corpo entende que ele tem demanda que está saindo, mais ele produz. Então, se você tem a intenção de aumentar a produção de leite, se você tem a intenção de fazer um estoquezinho para poder, enfim, voltar ao trabalho, à rotina e etc., é necessário você aumentar não só a oferta mesmo, né, de peito para o bebê, como de frequência de ordenhas. O que acontece? Durante o dia, o bebê está ali, ó, na lida, o tempo todo. Quando é que você vai ordenhar? Não tem como, você só tem como ordenhar quando ele dorme. E normalmente o período que eles esticam um pouco mais a soneca é a de madrugada. Uhum. E você tinha que aproveitar para estar dormindo. Mas você tem que acordar para tirar leite. E assim, ó, o cansaço do dia, o sono, né, que querendo ou não pesa muito, não estimula muito a saída do leite na ordenha. E O aí, cansaço prejudica bastante, né? bastante. Uma das coisas que eu aprendi, eu não me lembrava disso da época da faculdade, é que existe um negócio chamado de a fração de ejeção do leite. Se você não está bem tranquila, se você não está com a ocitocina lá em cima, o leite não sai do peito. Você tem a mama cheia e a maquininha não consegue extrair o suficiente. Aí a respiração consciente entra aí. Quanto mais você estimula, quanto mais você manda mensagem para o seu cérebro dizendo, olha, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou calma, mais ele tende a produzir a ocitocina e aí você consegue fazer uma boa extração de leite. E isso vale não só, obviamente, para você extrair. Na hora que você estiver com um bebê, existem alguns momentos que o bebê já sugou muito. E aí, não sei se tu sabe disso também, Paty, nem se tu lembra disso, mas tipo, às vezes a gente tem a impressão de que aquela mama bem cheiona é a Hum. que tem mais leite, é a que o bebê vai mamar muito, mas na verdade a maior parte do leite que o bebê mama é durante a sucção, não é o que Ah, está não, guardado. não lembrava também. Eu acho que eu não aprendi essa parte. Porque chega Pois na faculdade, você não quer saber muito de amamentação, né? São não, matérias que a gente não, eu também não conta disso. é só nesse momento mesmo. Pois é, É tem muito muita interessante amamentação. isso, Mai, porque às vezes, e até mesmo até você chegar no ponto de você falar, eu estou bem, é um processo. Porque muitas vezes você não tá bem, né? Então, não tá. São muitas novidades, são muitas mudanças, e isso a gente está falando num padrão
digamos assim, num cenário onde está tudo tranquilo, você não ficou doente, o seu filho, a Sophie não ficou internada, saiu, ela tá bem, tá todo mundo bem, você tem o seu marido aí com você, né? Então, existe um cenário. Agora, talvez em outros cenários, às vezes a mulher não vai conseguir voltar para trabalhar, ou às vezes ela tem que voltar para trabalhar antes, né? Então, a gente não sabe o cenário das outras pessoas. E às vezes você falar, ah, tá tudo bem, peraí, deixa eu falar que tá tudo bem para eu produzir leite. Vai ser muito difícil isso, né? Não consegue. Então, tentar entender o seu cenário, tentar entender o seu contexto, ver como é que você está vivendo, né? O que, que você já pode melhorar ali dentro das suas condições para você melhorar também a produção do leite, né? A respiração ela ajuda muito a gente já pratica isso dentro da nossa área, ensina os nossos pacientes que a respiração é muito positiva e é muito bom você trazer isso pra gente, que na amamentação também é positivo, porque era uma coisa que eu também não sabia. Pois é, então assim, quanto mais tranquila a nossa mente tá, melhora a renovação, digamos assim, né, de leite que a gente produz. E aí isso é muito bom, né? Assim, obviamente benefícios tanto para a mãe quanto para o nenenzinho. A qualidade do leite melhora também? Não necessariamente. A Tá. questão de qualidade de leite é sempre você tentar oferecer a mama até a última gota, porque o nosso leite ele muda muito durante o dia. Então, às Uhum. vezes, ele é um pouco mais líquido. Quanto mais a mama está cheia, mais ele é aquoso. Quanto mais a mama está um pouco menos cheia, mais o bebê consegue extrair muito bem, ele puxa um pouco mais da reserva de gordura, digamos assim, que ficou preenchida no meio dos canais. Uhum. Então, é isso, assim. Antigamente, não sei se você vai se lembrar disso também, tinha assim, até uma recomendação de que quando você dava uma mamar para o bebê, tinha que mamar as duas mamas, assim, tinha que oferecer as duas mamas. Hoje em dia, eles até falam ainda sobre a oferta das duas mamas, mas o mais importante que isso é você oferecer a uma mama o máximo que você tiver, inclusive fazendo expressão mamária mesmo, Uhum. para ver se uma expressão em formato de C se pressiona e segura, para tentar passar o máximo de leite daquela mama e aí sim, caso o bebê ainda necessite ou dê sinais de que ainda não está saciado, passar para outra. Uhum. Que aí também é interessante você trazer essa informação nova, porque às vezes a gente nem todo mundo tem acesso a tantas informações, né? E a tantas atualizações assim também. Mas é muito bacana. É verdade mesmo. Antigamente a gente tinha que fazer a ordem ali das duas, né? Isso. Ô Mai, você falou pra gente que você começou a fazer terapia, né? Depois que Sophie nasceu. E em que momento você percebeu que você precisava desse acompanhamento ou desse direcionamento? Como é que foi isso pra você? Eu sou uma pessoa muito racional e eu trabalho muito essa questão de autoconhecimento. Então, assim, eu já quero começar desse ponto de partida, porque quando a gente faz respirações conscientes, quando a gente trabalha a meditação, mindfulness, por exemplo, que é um tipo de meditação que eu gosto muito porque ela traz muita consciência corporal. A gente começa a entender alguns sinais de que o nosso corpo dá de que ele está precisando de atenção, Uhum. né? E aí é, eu comecei a me perceber ansiosa. É, Palpitação, como que era? um pouquinho. Agitação interna? Agitação, uma respiração muito mais ofegante. Então, por exemplo, se antes eu ia fazer uma prática de respiração consciente e eu conseguia manter por muito tempo uma exalação, que é na exalação que a gente principalmente traz essa finalização de relaxamento para o cérebro, né? Eu já não estava conseguindo manter por tanto tempo. A questão emocional também, assim, estava me vendo mais triste com um pouco mais de frequência, temerosa, assim, duvidando muito das minhas próprias ações, assim, calma, que tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo enxergar,
Mas, para não deixar esse monstro crescer, deixa eu buscar logo uma intervenção com relação a isso. Uhum. E aí, óbvio também que eu já fiz terapia, já tive experiências, né, de terapia outras vezes, e a gente entende como um processo terapêutico ele é importante, não só para o momento em que você está com algum problema. Ah, eu vou fazer terapia porque eu estou com ansiedade. Ah, eu vou fazer terapia porque eu estou com depressão, alguma coisa do tipo. Não, para autoconhecimento também. É super É. importante terapia para autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou para poder buscar minhas coisas. Até porque, olha, Mayara hoje não tem mais os mesmos sonhos da Mayara antes de Sofia nascer. E É. enxergar isso, aceitar isso, tem algumas vezes sozinha a gente não consegue. Por isso a importância de um profissional para guiar nesse processo. E é muito isso, é uma força também, né? Você buscar uma ajuda profissional, um direcionamento profissional, você precisa ter uma força para aceitar isso também. Então, tudo é um caminho que a gente vai construir. Até você ter a consciência de que você precisa, depois você buscar alguém, né? Ou compartilhar com alguém da sua casa, olha, não tô legal, eu preciso de uma ajuda, né? E você começar as sessões, né, com a psicóloga e tudo, e também já ter esse direcionamento, então tudo é uma construção, não é de repente você falar, eu preciso, ou então eu preciso e não quero, né? Porque às vezes nem todo mundo aceita esse direcionamento, esse acompanhamento com o profissional, e o importante é o conhecimento. Você já se conhecia e você viu, né, que era importante você ter essa melhoria, né? Esse ajuste aí do seu autoconhecimento, né? Isso. E a Foi. técnica de respiração, você fez alguma que você já conhecia? Ou ela te trouxe, ou a pediatra te trouxe? Como é que foi? Não. Eu já fiz, normalmente, como eu trabalho com a gente, trabalha muito, né, com essa questão de respiração, na verdade, nenhuma profissional dessas me indicou. Foram questões que eu mesma vi que eram importantes para mim. Eu gosto muito para trazer aquela sensação de paz, de calma e etc. Eu gosto muito de tentar fazer aquela respiração quando você exala o máximo de ar possível e tentar liberar um pouco mais ainda para depois fazer uma grande inspiração. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que me traz muita sensação de calmaria, de limpeza mesmo, assim, E você mental. faz diafragmática ou faz normal mesmo, sem Acho pensar normal. no abdômen, né? Contrai o abdômen, relaxa o abdômen, porque às vezes a gente ouve tanto, tem tanta orientação na internet, que aí você Você já fica se até desconecta perdido. O que da que eu própria, faço? você já se desconecta da própria técnica, porque é tantas observações e pormenores para fazer, né? Que acaba perdendo o foco. Mas não, a minha ideia principal era tentar trabalhar a questão de respirar muito oxigênio, liberar o máximo de gás carbônico que eu podia, para que meu cérebro entendesse que eu estou em plena sensação de bem-estar. E você fazia por quanto tempo? Olha, Quer dizer, você para mim faz, né? Isso é o seu dia a dia, exatamente, né? é meu dia a dia, mas veja, para eu perceber um resultado legal mesmo, tem que ser pelo menos no mínimo de 3 a 5 minutinhos. Uhum, Antes disso, é como se a mente ainda estivesse muito atuante. uhum, Eu, particularmente, não consigo me desligar tão rápido desse jeito. Levo aí esse tempinho para poder me conectar com o momento, com o que eu estou fazendo. E aí, depois as coisas fluem. tá. E, e você fazia com a Sophie quando você estava amamentando ali, ou você conseguia sair um tempinho e ficar esses 5 minutinhos ausente? Como que era a sua logística? Como que é Vou a sua logística aí? participando de tudo.
E nas madrugadas, enquanto ela dormia, essa técnica de respiração, ela funcionava também para a questão das ordenhas, né? E aí realmente eu fazia isso sem ela por perto. Tá. Era E como que só. conta aí pra gente, vamos fazer junto aí um pouquinho como que é essa respiração. Ah, Você vamos lá. conta aí para inspirar, explica pra gente. Não tem contagem, é pela sensação. Aí eu vou dizer porque é que não tem contagem nisso. E é necessário que você tenha essa questão da sensação. Eu sou uma pessoa que tem um problema respiratório. Eu Uhum, tive tuberculose e tenho uma sequela que eu não faço uma boa troca gasosa. Como se fosse uma asma crônica, vamos dizer assim. E aí, eu não tenho o mesmo tempo de. Eu não consigo fazer a mesma expansão torácica que outras pessoas conseguem. Então, tipo, se eu for fazer uma contagem muito longa, no meio do caminho eu vou continuar contando só nos dedos, porque eu não vou conseguir mais expandir o pulmão. uhum. Então, o que é importante? É importante que você tenha essa noção de que está dando o seu máximo. De preencher o pulmão o máximo que consegue. E soltar ao máximo. É isso. Tá. Quando você acha que não deu, aí você vai lá e solta mais uma vez Mais dele. um pouquinho. E aí é importante também na hora de fazer a inspiração, né? De você puxar o ar, tentar não utilizar Os essa. ombros. Aqui a gente chama que é uma musculatura acessória, né? Então, esses músculos aqui, toda essa parte aqui é uma musculatura acessória. Quando a gente É porque não vai inspira, resolver, né? puxa o ar e você puxa assim, você não vai puxar mais ar porque Não vai você está puxar mais fazendo. que levantou. Vai ficar mais difícil, né? Então, tentar não puxar o ar, né? Não inspirar utilizando essa parte. Então, vai fazendo a expansão do tórax o máximo que conseguir, né? E depois que você conseguiu, você não prende nenhum segundo. Você Não máximo prende. e já solta. E já solta. E solta, 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 solta. O máximo que conseguir. Então, assim, isso é uma coisa que funciona muito para mim. Dentro desses 3, 5 minutinhos, eu fico me sentindo realmente com a mente leve, mais descansada. Paulinha colocou aqui, a primeira já errei. É treino. Imagine fazer isso com a bebê aqui, ó, mamando. Olha, Patrícia, essa questão da respiração, ela é uma coisa tão necessária. Se as pessoas tivessem noção, eu acho que era prescrito. Às vezes, muito se fala sobre essa questão da consultoria do sono, de que a gente tem que acostumar o bebê a não dormir mamando. Uhum. E assim, para a mãe, é sempre um duelo interno, porque o bebê vai precisar chorar um pouquinho para poder se desvencilhar desse momento, e você fica, é como se fosse uma dor no seu coração, de ver o bebê chorando e você ter que tentar acalentá-lo fora do peito. Nessa trajetória de tentar ensinar Sophie a dormir sem ser necessariamente mamando, enquanto ela chora, nosso coração acelera junto com o dele. Meu Deus do céu, tiveram algumas vezes que eu senti que o coração tinha bater aqui, ó. Juro. Sofrimento mútuo. Mas a gente sabe que é por uma boa causa, porque assim, essa dependência às vezes pode atrapalhar até o próprio soninho deles, que fica bem picotado assim, porque ele sabe que não tá no peitinho, não tá no seu acalento, então ele acorda, desperta com mais facilidade. Isso não é para toda criança não, viu? Tem criança que já é tranquilinha, que já dorme bem, então não é necessário. Mas enfim, tiveram várias, incontáveis vezes que eu precisei colocar Sophie para dormir. No auge do chororô dela, que eu percebi que eu estava muito acelerada, eu parei para fazer respirações conscientes. E a minha calma levou calma para ela. Que maravilha isso. Total, total. Foi nítido. Quando eu percebi que eu me desliguei do choro dela Uhum. e fiquei me concentrando na minha própria respiração,
baixei o meu tom de voz para fazer o ninado e tudo, ela se acalmou mais rápido. Então, Para você até ver, o nessa bebê ele é parte, muito sensitivo, muito sensível, né, nessa emoção toda e você ali junto com ela e ela sentindo tudo aquilo e você estava mais acelerado do que calma, né? exatamente. E mexe, assim, mexe muito com a gente isso, né? Todo choro do bebê mexe muito. Às vezes ela já tinha sentido antes aquele enfrentamento todo que você estava tendo e ela também não sabia como direcionar, né? Um bebezinho. Exatamente. Então, quando a gente se regula, automaticamente a gente está regulando o bebê também. É. Ai, Mai, que gostoso isso. Seria tão importante se todas as mães, né, que estão aí amamentando, passando por essa dificuldade, tentassem isso, porque às vezes a gente vê isso em consultório também, né? Que às vezes você fala para a pessoa, ai, respira mais, e a pessoa às vezes ela não acredita, né? Que parar, às vezes a gente está falando de 3 a 5 minutos, mas às vezes também, se você está no seu trabalho, com um monte de demanda. Se você fizer um minutinho, parar, puxar o ar e soltar um minutinho, você com certeza vai melhorar a circulação de oxigênio no cérebro, também vai relaxar os músculos, né? Tanto vai equilibrar a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. E isso tudo vai melhorar para que você consiga de um direcionamento ali. Então, aqui a gente está falando de amamentação, mas serve para o dia a dia também, né, Mai? Mesmo. Isso Tá falando a Verinha é minha mãe, no caso, viu? Tinha que ter aprendido isso comigo há muitos anos atrás, mas eu também só aprendi há 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar com gestão de qualidade de vida, né? Então, pois é, a gente aprende na hora que tem que aprender, né, Mai? vai mudar só o próximo ciclo agora, porque esse aí, Paulinha, não vai dar para mudar mais. Não, ela vai ter que ensinar os netos agora. Ô, Mai, a gente passou bastante do horário que a gente tinha combinado, né? Sempre. Mas também para a gente liberar aí o pessoal que está com a gente, porque é domingo, amanhã é segundona, todo mundo trabalha, né? Então, cadê os netos? Também estou esperando. O que você tem aí para deixar uma mensagem para as mães que estão com a gente agora, ou então para as mães que vão nos assistir, né? Uma mensagem do que você aprendeu, do que você está vivendo, do que está dando certo para você e, enfim, para que possa direcioná-las também. Vamos lá. Uma mensagem seria: escute tudo que seu coração disser. Esqueça Reels de Instagram. Esqueça os comentários das amigas, das tias, da mãe, porque fulaninha fez isso, porque o filho de fulaninha era desse jeito. Cada maternidade, ela é única e você, como mãe, sabe, mesmo sem nunca ter tido a experiência disso na vida, muito mais do que o seu filho necessita, do que as pessoas de fora. E isso é uma coisa que ela nasce na gente, junto com o nascimento do filho. E esse mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, de acesso a muita informação que a gente nem está buscando, mas porque viu ali no feed, porque viu uma indicação de Will sobre alguma coisa, que identificou que desenvolvimento de 3 meses. Aí, meu bebê está com 3 meses, deixa eu ver o que é que tem. Pronto, isso já desconectou você do seu filho. Porque você sabe o que é que ele está precisando naquele momento, como que é o desenvolvimento dele. E às vezes ficar se enchendo dessas informações atrapalham demais o processo. E você acaba querendo procurar problema onde não tem. Então é isso, a minha mensagem é essa. Confie em você e na sua
no seu desempenho materno, porque vai dar certo. Maravilhosa, muito obrigada. Isso daí eu acredito que seja para várias áreas também, né? Não só na maternidade, mas às vezes a gente sair um pouquinho da rede social e olhar a nossa rede social externa, né? O nosso externo, olhar o nosso interno, né? Parar de ter essas perturbações por outras opiniões. Às vezes é importante também a gente parar e olhar com atenção para não surtar, né? Senão você começa a ter muita informação e você não sabe o que que você, para onde você segue. Ai, meu Deus, eu até aproveito o momento aqui assim para pedir um pouco de desculpas se em algum momento eu tive alguma fala meio desconexa, porque assim, veja, a cabeça da pessoa fica completamente esquecida. Frequentemente eu estou conversando, eu me esqueci da palavra, eu não estou conseguindo me lembrar daquela palavra. Então, são coisas da maternidade também, isso, viu, minha gente? Mai, foi maravilhoso em todos os pontos. É sempre muito gostoso estar com você, te ouvir. É sempre uma alegria muito grande. Nós já fizemos outra live em outro momento e sempre o pessoal gosta muito. Então, zero desculpas, você não tem que pedir. Foi perfeito. Parabéns, muito obrigada. Eu fico feliz por você ter aceitado e estar aqui com a gente até agora, né? Colocado o Sophie para dormir e vindo para cá. Então, muito obrigada Sim. mesmo por compartilhar suas vivências, sua experiência, o seu dia a dia, né, aqui com a gente. Obrigada também a todos vocês que estão aqui com a gente, né, nessa noite de domingo, por De terem domingo. participado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Essa compreensão com a mãe que tem que marcar uma live de 8h30 no domingo. Gente do céu, olha, vocês gostam muito da gente mesmo, viu? É verdade. A doida daqui convidando uma mãe para uma live à noite e a doida de lá aceitando e os dois online com a gente. Então, muito obrigada. Um beijo, Mai. Beijo em Sophie, um beijo para vocês. E depois, se surgirem algumas dúvidas, podem mandar mensagem tanto para mim ou para Mai e nós respondemos as dúvidas de vocês. Fiquem com Isso. Deus, boa Um semana. beijo, boa semana, gente. Beijo, Paty. Tchau. Beijo, tchau, tchau.